Abra a sua Bíblia em Ageu capítulo 2. Nós não vamos ler esse texto porque já o fizemos na leitura da liturgia da palavra nesta noite. Como domingo passado nós estivemos explorando o capítulo 1 de Ageu, eu quero nesta noite explorar o capítulo 2 desta porção da palavra de Deus, desta profecia do Senhor, dada a este homem de Deus chamado Ageu. Ageu, irmãos, ele é um profeta, conhecido como profeta pós-exílico, profeta depois do exílio, ou profeta da restauração. Na verdade, Ageu é um dos primeiros profetas que voltam do cativeiro babilônico, na verdade, naquele contexto, a ordem de Dario, como nós vemos no texto, e ele vai reconstruir, juntamente com os irmãos Esdras e Neemias, o templo. E vocês devem lembrar disso, que domingo passado nós falamos que o templo do Senhor havia sido esquecido, havia sido abandonado, o povo vivia nas casas apaneladas, enquanto que a casa do Senhor estava coberta de ruína, porque ao início da construção foi interrompido, passou 4 anos de interrupção na construção da casa do Senhor naquele contexto. E Ageu é usado para, de fato, trazer à igreja a consciência em seu tempo de que é necessário entender a obra de Deus e se empreender com ela. Ageu é um profeta da restauração. O livro ele é situado historicamente, como ele abre no capítulo 1, verso 1, ele diz: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, do 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Então, ele se situa historicamente no governo de Dario, nesse contexto aqui, por volta de 520 a.C. Vimos que Ageu, ele convoca o povo à construção do templo. E com frequência esses versículos, esses versículos aqui, esta passagem da palavra de Deus, ele é usado geralmente de maneira até equivocada em muitas igrejas, especialmente no verso 9 do capítulo 2, quando nós vemos no verso 2, o capítulo 9 do verso 2 diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Então, geralmente, os crentes, eles pegam exatamente esse texto, onde parece da aplicação de que quando há um culto em progresso, há uma igreja crescendo, quando se constrói um local de culto maior, e aí se pega esse texto e se aplica esse texto à ideia subjacente a um templo maior, a um templo grande, a uma coisa gloriosa, a uma coisa suntuosa, quando na verdade esse texto fala de outra coisa. O problema é que o texto não ensina exatamente isso. Deus já havia ordenado ao povo que abandonasse o seu orgulho, que abandonasse os seus próprios interesses e que fosse cuidar da casa do Senhor. Deus já havia ordenado a este povo que este povo deveria parar com isso. O verso 4 do capítulo 1 diz: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Aqui de maneira inequívoca nós aprendemos na profecia de Ageu, de que Deus estava olhando para o povo, exortando o povo a fazer aquilo que agrada a Deus e não agrada o povo. Pois havia entre o povo que eles não achavam que Deus fosse realmente alguém importante, não achava que o culto, a adoração, a casa de Deus fosse importante, fosse relevante na vida dele. Se não sentiam falta do lugar da adoração, não sentiam falta do lugar de culto, não sentiam falta do local de adorar ao Senhor. Este é o grande problema da igreja de nosso tempo. Você não vem à igreja porque você não sente saudades, você não sente falta do culto, você não sente falta da adoração, e por isso que você não dá assistência à adoração, você não dá assistência ao culto, não dá assistência a louvar e a exaltar ao Senhor, em exaltar a Deus, em glorificar a Deus. Então, nesta noite, irmãos, eu quero expor o capítulo 2 de Ageu, para que nós possamos entender a glória da segunda casa sendo manifestada na encarnação de Cristo. Nós vamos ver um pouco sobre isso a partir
desta passagem. Em primeiro lugar, o que nós aprendemos aqui nessa passagem de Ageu? É que a glória da segunda casa e o templo de Salomão. A primeira coisa que Ageu faz é comparar a segunda casa com o templo de Salomão, versos de 1 até o verso 3. No ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos nossos olhos, aos vossos olhos? Aqui, irmãos, após um mês em que a palavra de Deus foi revelada, que Deus havia exortado o povo a construir o templo, após um mês da retomada, da reconstrução do templo, Deus se revela novamente a Ageu. O sacerdote que viram o primeiro templo, lamentavam quando olharam para o templo, porque é exatamente isso que a pergunta no verso 3 pressupõe. Eles olham para o templo, eles olham para o segundo templo, eles lamentam por eles olharem para aquele templo, eles estão lamentando por olharem para aquela situação, para aquela maneira, agora como o povo estava vivendo, porque o povo foi repatriado, mas o povo continuava escravo. O povo foi repatriado e chegou aonde o templo havia sido destruído, o templo havia sido devastado, estava agora sendo reconstruído, e quando eles olham os alicerces do templo, quando eles olham o templo já praticamente quase completado, praticamente edificado, praticamente estabelecido, eles começam a lamentar. O verso 3 parece deixar isso claro: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como se nada fosse aos nossos olhos? Aqui, irmãos, eles comparavam a glória do primeiro templo com a aparente ausência de glória do segundo templo. Talvez no seu coração isso seja algo perturbador. Olhar toda a suntuosidade, todos os anos áureos em que esta igreja esteve no local onde estivemos. E talvez isso tenha perturbado o seu coração, e talvez, assim como acontecera com esses sacerdotes, eles olharam para o templo, eles olharam para o primeiro templo, viram e compararam o primeiro com o segundo, e disseram: não, este segundo não tem nada a ver com o primeiro, este segundo não tem nada a ver com o que nós vimos quando ele foi construído. No verso 9, nós vemos uma outra realidade agora. Olha o que diz o verso 9 da passagem. Aqui ele diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. Como? Veja, no primeiro momento nos parece que a glória não é nada. Não é isso que diz o texto, verso 3? Não é como se não existisse glória nenhuma, é como se não houvesse nada. Mas agora no verso 9, Deus usa o profeta e diz: esta segunda casa que vocês contemplam terá uma glória maior. E a pergunta é: como nós vamos entender isto? Você chega no texto do Antigo Testamento, cai de paraquedas, lê uma passagem dessa e diz: que contradição é essa? Se no verso 3 é nos dito que eles olham para o templo, eles olham para a construção e dizem: olha, não parece nada aos nossos olhos. E agora no verso 9 diz que este mesmo templo que eles contemplaram no verso 3, agora terá maior glória que a primeira casa que eles estão contrastando. Como resolver esse dilema, irmãos? Precisamos considerar Esdras capítulo 3. Marque aí Ageu capítulo 2. Marque aí Ageu capítulo 2. E volte lá para Esdras, ou Esdras, né? Volte para Esdras, capítulo 3. Vocês vão entender o que está acontecendo em Ageu. Lembra lá, Ageu está no contexto de Esdras, de Neemias, desse período aí, tá, gente? Porque a Bíblia, na nossa Bíblia, ela é organizada por ordem de eventos, e não pela ordem cronológica.
Lembra, Ageu e Esdras estão no mesmo contexto, estão no mesmo tempo. Embora que Esdras esteja um pouco mais para cá e Ageu lá para frente, mas é exatamente o contexto aqui. Veja aí, verso de número 10 a 13 do capítulo 3 de Esdras. Diz assim, olha: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trompetes, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Então, quando terminou tudo, chamam os sacerdotes, estão todos com as roupas clericais, estão todos prontos para ir ao culto, estão prontos para cultuar, para oficiar o culto, para serem aqueles que iam imolar os sacrifícios, iriam pregar a palavra, iriam ensinar o evangelho, iriam ensinar a palavra de Deus. Havia agora os levitas, os músicos autorizados na igreja veterotestamentária para cantar. Lá estavam todos prontos, todos festivos para cantar ao Senhor, porque o templo havia sido reconstruído. Verso de número 11: cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 130, né? Ele é bom porque a sua misericórdia dura para todos sempre, para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Olha que coisa! O povo estava alegre, o povo estava em festa, o povo estava rompendo em júbilo. Mas vem uma adversidade agora. No verso 12, olha a adversidade. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Então o que é que acontece? O contexto de Ageu, ele mostra exatamente esse episódio aqui de maneira sumarizada. Eu vou explicar isso mais adiante. Mas aí muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Como é que pode haver alegria e choro no momento em que a igreja do Senhor é restaurada? E a razão é muito simples, igreja. É que quem nasceu no cativeiro nunca soube o que é culto, nunca soube o que é adorar a Deus. Já imaginou seu filho nascer no cativeiro sem direito a cultuar a Deus, sem direito a celebrar a Deus, sem direito a saber o que é um louvor a Deus, sem saber o que é cultuar a Deus, sem ter um templo para adorar ao Senhor? E agora, nesse mesmo momento, nesse mesmo interregno agora, aparece o templo é edificado. Para aqueles que nunca viram, foi algo alegre, eles só ouviam falar: o templo do Senhor, o templo onde a gente aprendia a lei de Deus, o templo onde a gente ouvia as pregações, o templo onde nós ouvíamos os corais, onde ouvíamos os louvores, onde ouvíamos os levitas cantando, vindo à frente, fazendo todo aquele show veterotestamentário, mostrando toda a pompa, toda a glória do templo. Mas agora, estes crentes, agora nascidos no cativeiro, entram e dizem: nossa, isto é um culto, isto é uma adoração, isto é uma casa de Deus, é onde eu estou para adorar a Deus. A gente ignora exatamente tudo isso quando lemos a passagem de Ageu, porque nós não temos na mente que Ageu e Esdras estão no mesmo contexto, é a mesma situação. Por outro lado, diz o texto que havia um antagonismo de sentimentos aqui. Veja bem, no verso de número 12, é nos dito também que os idosos, os cabeças, os chefes dos lares, que viram a primeira casa, ou seja, o templo de Salomão e toda a sua glória, o que é que eles fizeram? Choraram em alta voz. Agora imagine a tristeza agora de um povo que vira uma igreja grande, um templo grande, um templo suntuoso, com toda a majestade.
que havia sido derrubado por Nabucodonosor. E agora, debaixo do governo de Dario, agora este povo chora em alta voz porque lançaram os fundamentos. E aí havia choro e alegria no mesmo momento. Havia alegria daqueles que nunca conheciam um templo e nunca sabiam o que era adoração, e daqueles que outrora participaram de um culto no primeiro templo. Ah, irmãos, no verso 13 o que é que acontece? De maneira que não se podiam ou discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo. Já imaginou? Pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviram de muito longe. Havia alegria de um lado, havia tristeza do outro. Agora volte lá para Ageu. Volte a sua Bíblia lá para a profecia de Ageu. A gente já sabe o contexto. O que é que o texto de Esdras nos ensina, irmãos? Primeiro, que os sacerdotes os levitas, na adoração, estavam inseridos no culto. Então eles queriam de fato adorar a Deus. Aqueles sacerdotes novos que nasceram no período do cativeiro queriam adorar a Deus. Aprendemos também que houve um misto de sentimentos. O verso 12 do capítulo 3 de Esdras lembra disso. O choro, os sacerdotes, os chefes mais idosos choraram. Os sacerdotes levitas mais novos eram alegres. O som se confundia entre alegria e tristeza. Então Ageu, aqui no capítulo 2, ele sumariza toda essa reação. Ele não descreve a reação, porque não é propósito dele, mas Esdras já descreve a reação do povo naquele momento. E em sua simples pergunta, no capítulo 2, verso 3, ele pergunta exatamente isso: olha, e como a vezes agora não é ela como se nada fosse aos nossos olhos? Considere a palavra glória agora desse texto, porque é isso que ele faz, né? Ele diz: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou a casa na sua primeira glória? Aqui, irmãos, essa palavra glória, ela é usada na Escritura para geralmente descrever a presença de Deus no meio do seu povo. Ezequiel capítulo 1, verso 28, fala exatamente disso. O profeta Ezequiel, ao tratar da glória de Deus, da presença de Deus no meio do seu povo, ele usa essa linguagem. No capítulo 10, versos 4, verso 18 também. A presença de Deus é um tema dos profetas. Deus está presente no meio do seu povo. Deus está presente com sua glória. E Cabode, vocês lembram, por exemplo, quando Israel é derrotado, e Eli vê exatamente a arca do Senhor sendo levada, ele diz o quê? E foi-se a glória de Israel. Como se a presença dinâmica de Deus tivesse deixado Israel. Ezequiel vê, por exemplo, a Deus se retirando do meio do seu povo, do meio do seu templo. Vocês devem lembrar também que a presença de Deus está ligada no princípio do Emanuel, que significa a presença da glória de Deus. Mas aqui, nesse texto, não é o caso da presença de Deus aqui em Ageu 2:3. Pois a referência de glória aqui é clara, é o contraste entre o primeiro templo, a glória do primeiro templo, e a não glória do segundo templo. Aqui, de maneira interessante, deve haver aqui não há uma suntuosidade do templo. Aqui não há a glória daquele templo suntuoso, aquele templo cheio de glória. Não há mais aquela coisa gloriosa, não é um culto atrativo, não é um culto que chama a atenção do povo, não é mais um templo que chama a atenção das pessoas, é um templo quase que diminuto, pequeno demais, tem umas medidas inferiores ao templo de Salomão, não tem glória nenhuma. Mas o verso 7, aqui no verso 7 agora, Ageu diz, Deus fala: farei abalar todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos.
Aqui a palavra glória, agora nesse contexto, o termo kabod aqui, ou kabod, é usado para indicar a presença do Senhor. E quanto os anciões e sacerdotes, irmãos, se lembravam da beleza e da esplendeza do templo de Salomão, Deus promete no segundo templo, menor em tamanho, menor em riqueza, menor em glória, menor em suntuosidade, que ele possuirá uma glória plena, cheia da presença de Deus. O que você espera de uma igreja? Você espera uma igreja com suntuosidade, com notoriedade, uma igreja grande, espaçosa, é um desejo de todos nós. Entretanto, aqui nós aprendemos que o fundamental na vida da igreja é a presença de Deus, é a presença do Senhor. Agora, note bem, considere também conosco o desânimo que abalara a liderança da igreja daquele tempo. Veja o verso 4 e o verso 5 dessa passagem. Ele diz: ora, pois, Deus olha para Zorobabel e diz, através do profeta Ageu: ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote. E tu e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, às vezes, quando nós olhamos isso, o lamento e o choro dos sacerdotes, que haviam causado um certo desencorajamento em Zorobabel. E Deus, que conhece todos os corações, que sonda os corações, olha para Zorobabel, olha para os sacerdotes e olha para o povo. E diz primeiro: olha, você que é o governador, Zorobabel, você que é o homem que empreitou a reconstrução do templo, não desanime, seja forte, batalhe, seja corajoso. Ele repete o prólogo de Josué. Lembra lá de Josué? Quando Josué ele é chamado para liderar o povo, Deus chama Josué e diz: Josué, ser forte, ser corajoso, eu sou contigo. A mesma coisa ele faz com a liderança ali naquele momento. Ele diz: Zorobabel, seja forte. Ele olha para Josué e diz: Josué, não desista. Povo, trabalhem. Sabe o que falta em nossa igreja, irmãos? Pessoas que dê encorajamento à liderança. Pessoas que trabalhem em prol do reino de Deus. Precisamos trabalhar em prol do reino de Deus. Assim, Deus exorta através de Ageu a liderança a se animar no Senhor. É claro que aquela casa era pequena demais. Era claro que aquela casa era diminuta aos olhos daquilo que foi visto outroramente, aquela majestade, aquela suntuosidade, mas era a casa onde a presença de Deus habitava. Ignoramos isso. Somos crentes apenas. Isso eu lembro muito bem, trabalhei numa região que o povo só ia para a igreja se a igreja tivesse um número maior de gente. Precisamos trabalhar, irmãos, viver este evangelho. Aqui, irmãos, o lamento e o choro dos sacerdotes havia causado esse desencorajamento. Deus vê a liderança e diz: olha, sejam fortes, não desanimem, eu sou com vocês. O princípio Emanuel continua, exige muito trabalho, há muito trabalho a ser feito. Trabalhem, continuem trabalhando, continuem edificando, continuem colocando um tijolinho a mais, para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para a honra de Deus. Agora, irmãos, isso nos leva um passo mais adiante. É que o segundo templo, ele não é apenas comparado com o templo de Salomão, mas o segundo templo também, ele carrega a noção da esperança messiânica do povo. Isso está aí nos versos seguintes. Como é que ele faz isso? Primeiro, Deus promete a sua presença no meio do povo, versos 6 e 7. Ele diz: assim pôs o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro de pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão
e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Encherei de glória esta casa. Aqui é certamente a ideia da presença divina. Deus promete estar presente na igreja. Deus promete estar presente naquele templo. Deus promete aceitar o sacrifício daquele templo. Deus promete ser o Deus daquele povo. Mas também a promessa de que as nações estarão sob a regência de um descendente de Davi. É exatamente esse contexto aqui, quando ele diz que as nações, ele vai abalar as nações, e que as nações, que abalar todas as nações, e as coisas preciosas das nações virão. Aqui, quando ele usa a expressão coisas preciosas, quero que você grife essa expressão coisas preciosas na sua Bíblia. Essa expressão coisas preciosas é uma expressão muito debatida entre os comentaristas. Eu lendo, estudando sobre essa passagem, eu descobri algumas coisas interessantes. Por exemplo, há quem entenda que coisas preciosas aqui, como a Bíblia de Genebra, na segunda edição coloca lá, apontando para a ideia aqui de que o despojo das nações serão usados para melhorar a glória do templo. Isso é horrível. Isso é interpretação esdrúxula. Não é isso que o texto está dizendo. Outros vão entender, por exemplo, que as coisas das nações aí se refere também aos despojos, mas para melhorar o templo do Senhor no templo de Herodes. Lembra lá, o templo de Herodes é a continuação desse templo. Também não é esta a questão. Então, pastor, o que é essas coisas preciosas? No verso 7. Aqui, a tradução, como Calvino e os outros comentaristas traduzem oficialmente o que o texto hebraico coloca, é virar o desejado das nações. Então não é aqui o desejo, não é as coisas preciosas, mas aqui e virar o desejo das nações, ou o desejado das nações, virar. A pergunta é: quem é o desejado das nações? Quem é o desejado do povo, da igreja, das nações como um todo? Aqui, de fato, há um lembrete de que se Deus, irmãos, o desejado das nações aqui, aponta para a pessoa de Cristo. Então aí dá para entender, por exemplo, que ele fará abalar as nações, e o desejado das nações virá, e então encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Falando da vinda de Cristo, Cristo como aquele que é o centro do culto veterotestamentário, como aquele que é o centro da adoração. Você não vem à igreja para olhar o tamanho do prédio, você não vem à igreja para olhar o show do culto, você vem para a igreja para adorar o Cristo ressurreto, o Messias do Senhor, aquele que é o desejado das nações, o desejo de todos os povos, o desejo dos homens, aquilo que os homens precisam e carecem, é Jesus Cristo. Aqui, de maneira inequívoca, irmãos, essa interpretação ela é coerente com o contexto da passagem. Mas espera aí, pastor, e o verso 8º? E o verso 8º, pastor: a minha é a prata, meu é o ouro. Não condiz com aquela interpretação que diz que ele vai pegar os despojos, as coisas preciosas, sendo os despojos das nações, na batalha, quando ele abalar as nações, e vai reconstruir o templo a partir, porque dele é a prata, dele é o ouro. Não! Aqui é um lembrete de que se Deus desejasse a suntuosidade, a majestade, a honra do templo externo, do templo físico, ele providencialmente, ele prepararia os recursos para que isso acontecesse, porque dele é a prata e dele é o ouro. Então, se ele quisesse fazê-lo, ele faria, porque ele é Deus, ele é absoluto, ele não precisaria de uma guerra para tirar dinheiro do povo e construir. Não. Ele é absoluto. A glória do segundo templo, irmãos, no verso 9, é apresentada. Olha o que ele diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, irmãos, a glória do segundo templo é a maior do que no que tange a presença de Deus. Por quê? Porque nós já vimos que não é maior no sentido do espaço físico.
Não é o espaço físico que Deus se importa. Não é com isso que Ele está preocupado. Ele está preocupado com a adoração, com o louvor, com a glória ao nome dEle, com a honra ao nome dEle, com a presença dEle no meio do seu povo. Aqui de maneira inequívoca nós aprendemos isso. Que a presença de Deus é o centro da adoração aqui, e por meio desse agente chamado messiânico, ou seja, o próprio Messias, esta glória se torna manifesta. Olha o que é que ele faz, neste lugar diz ele, darei a paz. Esta sempre foi uma promessa messiânica. Lá no Antigo Testamento, no Salmo 29, verso 11, fala que Deus dará a paz às nações. A bênção araúnica, por exemplo, em Números capítulo 6, versos 24 a 26, onde ele diz que o Senhor Deus levante a face do seu rosto, que o Senhor estenda a sua glória sobre vocês, e que o Senhor lhe dê a paz. Mas não é apenas isso. O Messias é chamado como aquele que é o príncipe da paz. Isaías 9, 6. Zacarias, falando de Cristo, diz que ele anunciará a paz, Zacarias 9, versos de 9 a 10. Então o contexto da passagem aponta para o fato de que o segundo templo aponta para a habitação de Deus com o meio do seu povo, através do seu Messias. E é interessante porque lá em João capítulo 1, verso 1 e verso 14, é nos ensinado que Cristo, sendo o tabernáculo de Deus, se humanizou, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então o templo, ele aponta também para a pessoa bendita de Cristo, para o nosso Redentor, para o nosso Salvador, para o nosso único objeto de adoração, de culto. Então você vem ao culto para adorar a Cristo, você vem ao culto para celebrar a Deus, você vem experimentar o Deus conosco, o Emanuel. Mas isso me leva também mais a um passo adiante. Aqui, o profeta também repreende este povo e apresenta um encorajamento e uma promessa. Versos de 10 a 19 desse texto. Ele diz assim: ao 24º dia do mês, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva a carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santo, santificado? Qual foi a resposta dos sacerdotes? Não. Então perguntou a Ageu: se alguém que tenha se tornado impuro pelo contato com o corpo do morto tocar alguma coisa, ficará imunda? Ficará ela imunda? Respondeu o sacerdote: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes a pedra sobre pedra no templo do Senhor. O que ele está falando agora? Ele falou que o templo fala da presença de Deus. Ele falou que o templo fala da presença do Senhor. Mas agora ele se dirige aos sacerdotes. Ele diz: olha, sacerdotes, Ageu, pergunta para esses homens se eles conhecem a lei. Se o sacerdote colocar o pão, chamado pão da proposição, na sua orla, e essa orla tocar algum objeto, aquele objeto que o pão tocou, que é o pão sagrado, santo, vai tornar aquela coisa santa? Vai dizer que não. Não torna. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: vem para o culto, vem para o templo, vem para a adoração, não te torna mais santo. Bota na sua cabeça. Tocar nos objetos sagrados do culto não te torna mais sagrado, mais santo, menos pecador. Não. Mas ele fala o seguinte: se um sacerdote tocar no morto, e tocando nas outras coisas, as outras coisas se tornam imundas? Sim. O princípio é do pecado. O pecado, ele é algo danoso. Então o que Deus está dizendo para este povo? Olha, volta lá atrás, antes de vocês levantarem os muros do templo, antes de vocês construírem a casa do Senhor, cuidem da vida de vocês.
Santifiquem o coração, santifiquem a vida, santifiquem a maneira como vocês vivem. Aqui, irmãos, a exortação e encorajamento é para uma prática vívida de santidade. Não adianta você ter suntuosidade, não adianta você ser um crente meramente mecânico, vir adorar a Deus no culto, cantar louvores, ouvir a pregação, ouvir o sermão da palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Se isso você não coloca em prática, em mudança de vida, em transformação do coração, o templo aponta para a presença de Deus, o templo aponta para que Deus está presente. Mas por que Deus está presente, irmãos? Porque Deus quer santificar a sua vida. Você ignora isso. Você rejeita uma vida de santidade. Você rejeita uma vida de compromisso com Deus. Você rejeita o fato de entender isso. E veja o verso 15. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Olha a idolatria. Veja o coração idólatra de vocês. É isso que Deus está perguntando. E antes de pôr a pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas. Alguém vinha a um monte de 20 medidas. Havia somente 10. Vinha ao largar para tirar 50. E havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, com ferrugem, com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. O coração idólatra deste povo impediu o progresso espiritual deles. Fez com que eles deixassem a casa deles, fossem para uma casa, para uma terra estranha. Fez com que eles vissem o templo ser derrubado, ser destruído por causa do pecado deles, por causa da negligência deles. Nós esquecemos disso. Basta você pegar, por exemplo, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Leia aquele capítulo fantástico. Vocês vão ver os 3 capítulos de Lamentações. Vocês vão ver como houve aquela... Jeremias diz que viu a cidade ser incendiada. Ele via as crianças caindo no chão, morrendo e pedindo pão, pedindo água e não tinha. E agora Deus só alerta o povo: olha, vocês vão reconstruir o templo. Eu disse para vocês que esse templo, se vocês me obedecerem, a glória dele será maior do que a da primeira casa. Se vocês me adorarem de todo o coração, ela será melhor que a primeira, mesmo sendo pequena. Irmão, sabe o que falta em nós? Obediência. Sabe o que falta em nós? Compromisso. Lembra que nessa passagem é nos ensinado a trabalhar pela causa de Cristo? É nos ensinado, olha, não desistam, tenham ânimo, mas trabalhem. Você quer que essa igreja cresça e volte aos tempos de outrora? Trabalhe. Tenha compromisso. Ame a causa de Cristo. Mas note bem aqui, irmãos. No versos 18 e 19, já estou encerrando essa exposição. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês, 9º, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ou seja, se lançou o alicerce, considerai nestas coisas. Ou seja, vocês querem uma nova casa, vocês querem um novo templo, mas não querem mudar a velha vida. Não querem mudar o velho coração. O coração ingrato diante do Senhor. Um coração não generoso para com a causa de Deus. Um coração não tributável diante de Deus. Um coração não louvado diante de Deus. Um coração que não louva a Deus, que não exalta a Deus. Aí ele diz: já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Por causa de quê? Por causa do pecado de vocês. Vocês querem uma casa nova, um templo novo, uma adoração nova. Estamos num momento novo. Nós, igreja, aqui neste local, estamos num momento novo. Mas o seu coração está novo também ou continua com as velhas práticas? Porque, irmãos, o que aconteceu conosco no outro local
Se seu coração não mudar, se os nossos corações não mudarem, acontecerá nesse local também. Agora, note bem esse texto. Esse texto é forte para nossas vidas. Mas, olha esse mais. Mas, desde este dia, vos abençoarei. Se vocês decidiram fazer um novo local, um novo templo, uma nova casa para mim adorar, para que eu esteja no meio de vocês. E se vocês se comprometeram a abandonar os vossos ídolos, a vossa idolatria, o vosso egoísmo, o vosso próprio umbigo, e se dedicarem a mim e aos outros, eu abençoarei vocês. E por último veio a terceira e última visão a Ageu. Está no verso 20. Que aí essa última visão, irmãos, Deus, Ele quer preparar de fato na última visão o caminho para o Messias, a pessoa bendita de Cristo. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel. Quem é Zorobabel? O governador de Judá. Como se fosse o rei, tá, gente? Farei abalar o céu e a terra. A linguagem apocalíptica de Ageu, ela é riquíssima nesse sentido. Ele diz: derribarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Aqui a figura aqui, vocês estão vendo, né? A travessia do Mar Vermelho, que a gente leu, a mesma porção. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui a promessa agora, irmãos, depois de que o povo assume o compromisso de servir a Deus com equidade. Agora Deus promete nunca faltar um descendente no trono. Deus diz: olha Salatiel, olha Zorobabel, filho de Salatiel, eu vou fazer de você um selo. Como assim um selo? O que tem a ver um selo? Um anel de selar. Porque os reis, quando eles prometiam alguma coisa, eles usavam o seu anel com o brasão do seu reinado e marcava o contrato, as coisas com aquele anel. Ele diz assim: a partir da tua descendência, Salatiel, Zorobabel, filho de Salatiel, através da tua descendência, a descendência de Davi, não faltará quem governe sobre o trono. A figura é a figura emblemática do Messias, a pessoa bendita que subiu ao trono, que é o selo de Deus sobre a vida da igreja, a pessoa bendita de Cristo. A igreja agora não tem mais a necessidade de ter um templo suntuoso. A igreja agora não precisa de coral, a igreja não precisa mais daqueles trompetes, a igreja não precisa mais dos levitas, a igreja já tem o louvor congregacional, a igreja já tem a celebração pactual, a igreja já tem a mesa do Senhor, a igreja já tem Cristo, o templo do Senhor. A igreja não precisa de mais nada, a igreja já tem tudo. Ainda que nós não tenhamos mais esse local de adoração, temos um pé de árvore para nos juntarmos e louvarmos e cantarmos a Deus, e cantarmos salmos e louvarmos ao Senhor e adorarmos o Cristo que vive no nosso meio. Ele não pode faltar na nossa vida. Pode faltar nas paredes do templo, mas Ele nunca pode faltar na nossa vida. Ele é o nosso Emanuel. Ele é o nosso tudo. Ele é a glória desejada. Ele é o desejado das nações. É a Ele que nós adoramos. É a Ele que nós cultuamos. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. E que ela possa encontrar abrigo em nossas vidas. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus pela palavra do Senhor exposta nessa noite. Senhor, obrigado, Deus, porque nós ouvimos a Tua palavra, Senhor.
Que o Senhor possa aplicar, ó Deus, essas verdades que nós ouvimos, ó Deus, ao nosso coração, Senhor. Senhor, estamos iniciando, ó Deus, esse trabalho, ó Deus, este momento de culto, de adoração, ó Deus, esse local de adoração, Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Faz com que cada crente desta igreja, Senhor, cada congregado, cada irmão, ó Deus, se engaje, ó Deus, no progresso do Teu Evangelho, Senhor. Que tenha um coração generoso para com a Tua obra, Senhor. Que entenda, ó Deus, a necessidade que a Tua obra tem, ó Pai. Para que nós possamos, de fato, ó Deus, testemunhar de Cristo. Mesmo tendo uma glória pequena, uma glória inferior, Senhor. Não somos uma igreja suntuosa, não somos uma igreja populosa, não somos uma igreja gigante, Senhor. Somos uma igreja pequena, Senhor. Mas uma igreja que ama o Senhor Jesus. Uma igreja que vive a presença de Cristo, Senhor. Uma igreja que ama o Messias. Uma igreja que ama o desejado das nações, Senhor. Pai amado, que o Senhor possa, de fato, ó Deus, fazer com que o nosso coração não se apegue às paredes, mas se apegue ao verdadeiro templo que é o Senhor, ó Pai. Que o nosso coração não tenha outra porção na terra, como de Jeremias, a não ser o Senhor, Pai. Que o nosso coração se apegue ao Senhor, ó Pai, na sua providência, no teu cuidado, no teu zelo sobre nós, Senhor. Pai amado, nos ajuda como igreja, Senhor, a caminhar confiando na tua providência, confiando no teu projeto para as nossas vidas como igreja, enquanto igreja, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. Nos faz, ó Deus, olhar para essa segunda casa, Senhor, e alegrarmos, porque a presença do Senhor é vívida no nosso meio, Senhor, para a glória do teu nome. É o que nós choramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém.